Deputado, boa noite. Quem fala aqui é Leonardo Sakamoto. E é o seguinte, bem, o senhor fez a avaliação do senhor a respeito de que há espaço, há um cenário e há razão, tanto jurídica quanto política, para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro correr na Câmara. Agora, a gente ouviu na tarde desta quarta-feira o presidente Arthur Lira se pronunciar na TV Câmara e a palavra impeachment passou longe. Não só passou longe, mas ele também tentou passar uma ideia de pacificação, de serenamento, né? Fez uma crítica aqui ali ao presidente, uma cutucada ali no STF, mas não colocou, ele não fez nem riscou o chão do tipo, olha, se o presidente continuar, a gente vai ter que acionar aquele botão amarelo, aquele botão que o próprio presidente Lira tinha comentado um tempão atrás que tinha e que poderia usar em caso, né, de ataques à democracia ou a caso de quebra na Constituição. O senhor acha que realmente é viável, se vier manifestações volumosas, que o presidente Lira abra mão desse poder que, de certa forma, ele mantém? Porque aí você tem um presidente fraco, que é o presidente Jair Bolsonaro, e o que acaba transferindo para a Câmara dos Deputados várias responsabilidades, inclusive a determinação da agenda pública, né? E isso está na mão do presidente Lira. Você acha que realmente ele vai abrir mão, que ele vai ser sensível a isso, ou é uma batalha difícil? Na verdade, inclusive, a execução orçamentária. Parte significativa da execução orçamentária do país hoje está na Câmara e no Congresso. Isso só ocorre quando se fragiliza o presidente da República. Eu digo que o Bolsonaro abre mão de governar, então ele transfere a responsabilidade de governar para que sobre a ele tempo para ficar fazendo para ficar construindo essa marcha autoritária dele. Então, eu, sinceramente, quero crer que a posição do presidente Arthur Lira, eu não conversei com ele, não é de bom tom que eu, como vice, analise ou critique uma fala do presidente, mas eu quero crer que a atitude de prudência dele é uma atitude que leva em consideração dois aspectos. O primeiro, os aspectos de que as manifestações de ontem elas não foram do tamanho que o presidente esperava, mas elas foram absolutamente significativas. Eu quero lembrar que, quando a água deu no pescoço da presidente Dilma, o PT, a Dilma e o Lula colocaram 200 mil pessoas na Paulista. A mesma quantidade de gente que tinha lá. Então, não é nada fora do normal, extraordinário. É uma manifestação que não sustenta uma saída autoritária do presidente. Então, acho que, primeiro, a atitude do presidente Arthur é prudente no sentido de esperar as manifestações que vêm de oposição ao presidente a partir do dia 12. E segundo, talvez ele tenha uma análise mais apurada do que a minha do sentimento do plenário. Porque eu também concordo que o pior cenário, Sakamoto, seria ele ler o pedido de impeachment, ir para a votação no plenário e perder. Porque daí daria força para essa marcha autoritária do presidente Bolsonaro. Então, talvez seja isso que coloca nele uma postura mais moderada. Mas, sinceramente... Tirar uma dúvida no que o senhor acabou de falar sobre o plenário. Realmente, são necessários 342 votos para afastar o presidente da República por processo de impeachment ocorrer no Senado. O senhor acha que hoje, avaliando o plenário, não há 342 votos para tanto? Eu acho que hoje não há 342, mas acho que hoje há muito mais votos do que ontem. O presidente conseguiu com o que aconteceu ontem, sob a ótica dele, autoritária, fora das quatro linhas da Constituição, usando a expressão dele, ele conseguiu demonstrar que não tem força popular para a sustentação de um golpe. Primeiro isso. Do ponto de vista da ótica democrática, ele explodiu todas as fontes de pacificação. O presidente não quer pacificação. Não adianta nós, da Câmara, mandarmos sinais de pacificação, porque ele não quer. E por que o presidente não quer pacificação, Sakamoto? E esse debate é fundamental para a gente não cair na cilada dele. Ele não quer pacificação porque ele não quer debater 14,8 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas com fome,
570 mil mortos pela pandemia. O gás de cozinha, aqui em Humaitá, no interior do Amazonas, onde eu estava anteontem, R$ 145. O quilo de carne lá em Tabatinga, na Tríplice Fronteira, onde eu estava ontem, R$ 50. O litro da gasolina, aqui em Tefé, onde eu estava hoje de manhã cedo, R$ 7,50. Os juros de 2 dígitos no longo prazo e correndo o risco de chegar a 2 dígitos no curto prazo. A inflação descontrolada sobre a cesta básica, sobre a inflação. Então, primeiro, ele não quer debater isso. Segundo, ele não sabe governar. Ele precisa dessas crises permanentes. Portanto, nós precisamos reafirmar a democracia, mas, ao mesmo tempo, chamar o presidente Bolsonaro para o debate que interessa ao país. Ô, deputado. Porque no país, mas... Desculpa, pois não, não, eu que peço desculpa por te interromper. É que o senhor está tocando aí nesse assunto, né? Há problemas reais, palpáveis, importantes a serem tratados, inclusive na Câmara. E há espaço para isso diante dessas discussões que a gente está tendo aqui, falando sobre possível golpe, discurso golpista. Há espaço para a gente tratar dos problemas que acabam atingindo diretamente a vida de milhões de brasileiros, que deveriam estar sendo tratadas, inclusive, tratados no Congresso? Diego, não há pauta para isso na Câmara, por um motivo simples, porque o governo não tem projeto de país, o governo não tem política industrial, o governo está todo atrapalhado numa reestruturação de uma política de transferência de renda, o governo não sabe o que fazer para controlar a inflação, o mecanismo que ele vai encontrar para controlar a inflação é aumentar os juros e restringir o consumo de quem já não está conseguindo consumir. Então, não tem pauta. Não tem pauta, está fazendo muito mal para o país. Eu digo sempre que as crises se agravam quando elas descem da consciência para o bolso. No início, e até o ano passado, éramos nós reclamando do governo Bolsonaro porque ele era autoritário, porque ele era negacionista na pandemia. Hoje, a oposição ao presidente Bolsonaro mudou de cara. Hoje é o cidadão que está indignado porque não consegue comprar o gás e voltou a ter que cozinhar na lenha. É o cidadão que comprava carne para a casa dele e só está comendo ovo. É o cidadão que não consegue pagar a conta de energia dele. Então, a crise hoje e a oposição ao presidente Bolsonaro tem outras características. E ele não tem condições de dar respostas a isso, o que o torna praticamente inviável eleitoralmente. A ele só sobrou o caminho da ruptura. Além do mais, nós não podemos esquecer quem é o cidadão que hoje está sentado na cadeira de presidente da República. É um cidadão que, quando era militar, cogitou explodir um gasoduto porque não deram aumento para ele. Então, esperar equilíbrio, sanidade e pacificação de alguém com essas características é viver Alice no País das Maravilhas. Isso não vai acontecer. Deputado Diego, eu não sei se a gente tem tempo por mais uma curta pergunta. Sim, mas uma última pergunta temos tempo. Eu sei que isso é no campo da conjuntura, deputado, mas a Câmara dos Deputados, não precisa citar nomes nem datas, mas vocês chegaram a conversar com o vice-presidente Hamilton Mourão com relação à situação, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele alterna momentos de proximidade com o vice-presidente ou momentos de distância, porque ele tem, naquela paranoia do presidente, ele acha que o vice vai tirar o lugar dele. Mas, caso seja impedido, o Hamilton Mourão assumiria o cargo de presidente da República, né? Pelo menos até o final do julgamento. A Câmara chegou a conversar com o Hamilton Mourão para entender o que ele acha de tudo isso, qual seria o posicionamento dele? Não, tem uma conversa, tenho notícias de que essas conversas tenham acontecido. Eu acho que essa é uma característica também, Sakamoto, que diferencia um pouco dos impeachments passados. Quando você tinha o presidente Collor em processo de impeachment, você tinha o Itamar, que era alguém da política. Quando você tinha a presidente Dilma, você tinha o Temer, que era alguém da política. Hoje nós temos o general Mourão, que não é alguém da política. Então, acho que esse é um elemento que também é sempre considerado quando se cogita a possibilidade de um processo de impeachment. Mas eu não conversei e não tenho notícia de que alguém tenha conversado.